Você já reparou como as pessoas hoje em dia têm dificuldade de amar, de se doar, de se dedicar verdadeiramente a alguém? Você já sentiu isso na pele? Você sente dificuldade de ajudar o próximo, de amar o próximo? É impressionante como no mundo atual as pessoas estão tão conectadas pelas redes sociais, mas tão separadas realmente de ligação, de afeto, de conexão verdadeira. A rede social, ela é uma ilusão, ela traz alguma satisfação, ela traz a questão da dopamina, novidades e tal, mas ela não vai preencher a sua necessidade primária de amor. Então, as pessoas entraram realmente num estilo de vida cada vez mais egoísta, cada vez mais... E muitas vezes a própria criação dos pais, a própria cultura que nós temos hoje em dia, os filmes, né? A gente vê, por exemplo, falando também de relacionamentos, eu falo de um amor de uma forma geral, mas falando de relacionamentos, a gente vê como os filmes, as novelas, as séries, né? Elas influenciaram muito as pessoas, porque elas sempre mostram aquele amor sentimental, na grande maioria das vezes, né? Claro que tem filmes que são diferenciados, são cults e tal, mas claro que tem filmes que têm uma profundidade, uma mensagem por trás, e são belíssimos filmes, mas de forma geral, principalmente em novelas, séries, a gente vê aquele amor nos relacionamentos que é mais ligado ao sentimento, ao erotismo, ao amor erótico, ao amor sentimental, que não é o que realmente significa o amor, né? Então, a gente pode falar de relacionamentos de forma geral, quer dizer, as pessoas têm uma dificuldade de se doar, de se colocar no lugar, de ter empatia com o próximo cada vez mais, e todos nós, é inerente ao ser humano a necessidade de receber amor, todos nós precisamos de amor, até mesmo a pessoa mais fria, mais gelada, um psicopata, qualquer pessoa, aliás, os psicopatas, os sociopatas, eles desenvolvem isso por causa da genética, mas também porque eles receberam o avesso do amor, eles receberam maus tratos terríveis. Eu não sou exatamente conhecedor do assunto, mas a gente sabe que eles passaram por coisas terríveis que os levaram a ter o comportamento e essa personalidade doentia. Mas eles também necessitam de amor, de perdão, e todos nós precisamos. Num mundo que a gente tem visto cada vez mais dificuldade das pessoas realmente se conectarem, amarem, se colocar no lugar do próximo, às vezes a gente se pergunta, seja como irmão, ser humano, cidadão, ou seja como um relacionamento afetivo, amoroso, enfim. A gente se pergunta muitas vezes se a gente realmente precisa do ser humano, né? Então uma reflexão que é muito profunda, que eu acho que o Olavo de Carvalho, esses dias, ontem eu vi um vídeo dele, muito interessante, ele traz, mas as pessoas muitas vezes não gostam dele por causa do viés político, das coisas que ele fala, das posições que ele tinha. Mas a gente vê que muitas coisas que ele disse estão se mostrando verdade em relação ao exército, aos militares, a tantas outras coisas. Ele fala também de amor, ele fala desse tema, ele citou realmente esse tema, que se você ama as pessoas esperando ser amado, você vai se frustrar, você vai deixar de amar. Então a gente tem que amar sem esperar nada em troca. O verdadeiro amor é o amor cristão, é aquele que não espera nada em troca. Quando existe uma caridade que é mais filantropia, na verdade é para se promover, para mostrar, para aparecer, para se colocar como uma pessoa caridosa. A verdadeira caridade é aquela que a gente faz na rua, dar um prato de comida para um mendigo que está ali, sabe? São coisas pequenas, gestos pequenos, mas que aquecem o coração da pessoa, ela se sente menos desprezada. Então, o que a gente vê hoje é que está cada vez mais difícil, principalmente na minha geração, as gerações que eram depois de mim, de se colocar, de se conectar, todo mundo muito voltado para si, todo mundo voltado para os seus desejos, eu vou ficar bonitão, vou fazer academia, bonitona, enfim, eu vou me dedicar aos meus cachorros. Nada contra, cachorros são seres de Deus também, vivos, eles trazem muito amor para a gente, mas muitas vezes o ser humano é deixado de lado, tem sido deixado de lado. Então a gente se questiona por o que a gente precisa de verdade. É o questionamento que o Olavo trouxe, né? Se você procura amar esperando ser amado, você não vai ser feliz, você vai se frustrar ainda mais no mundo de hoje. Você tem que amar porque é da sua natureza. E quando a gente ama e se doa ao próximo, a gente se aquece internamente de amor também, porque a gente recebe um carinho, alguma coisa. Então,
às vezes a gente vê, sem desmerecer, mas tem muitas pessoas que, um amigo meu me contou, né, ele estava num momento, ele estava passando mal, né, ele teve uma crise ali de estresse, pressão alta, e ele estava sozinho em casa, e ele ligou para uma irmã dele e tal, e assim, ele falou, olha, e a irmã dele morava, acho que, sei lá, 5 minutos a pé da casa dele, ele falou, olha, não estou bem, eu não sei o que está acontecendo, não sei se eu chamo uma ambulância, alguma coisa. E aí, nesse momento, a irmã, ela simplesmente fala, não, olha, eu não vou poder ir agora. Por que você não pode? Chama algum vizinho seu, alguma coisa. E aí ela disse para ele assim, que ia mandar feixes de luz e fazer um mantra por ele, porque ela ama o irmão. Mas assim, esse é o tipo de amor de hoje em dia. É o amor virtual, aquele amor da distância, não é aquela coisa de lá, tô indo aí, conta comigo. Então, hoje a gente tem cada vez menos pessoas para se dedicar, para estar junto da gente, né? E, assim, pai e mãe, eles têm o amor deles, têm os defeitos, os erros, mas eles amam, às vezes de uma forma errada, às vezes de uma forma limitada, mas eles sempre têm amor. E depois de uma idade, quando estão mais idosos, aí é a gente, nós como filhos, que realmente temos que devolver esse amor para eles e se dedicar a eles, né? Mas só para concluir, realmente o pensamento do Olavo é esse: a gente não deve esperar amor de ninguém. A gente não deve esperar de amor num mundo em que as pessoas estão tendo uma dificuldade muito grande de amar. As pessoas querem muito amor, querem receber atenção, muitas vezes validação dos outros, mas elas não têm essa capacidade de olhar e de ver que ela precisa, quando ela olha para o outro, ela ama o próximo, as pessoas, ela vai ter um retorno para ela mesma. E o amor que é suficiente para a gente mesmo, para quem realmente já chegou a perceber isso, hoje em dia a gente não precisa mais de relacionamento, nós estamos com relacionamentos doentios, situações que não agregam. Em última instância, ou em primeira instância, a gente precisa do amor de Deus. O amor de Deus é o que nos basta para ter força, para ter coragem, para tocar a vida. Nós seres humanos não nascemos para viver sozinhos. A gente precisa do ser humano, do contato, né? Então, se você tem boas amizades, se você tem contato com pessoas bacanas que te trazem alegria, felicidade, isso é um contato humano que basta. Se você tem um filho, quem tem um filho sabe o quanto a gente é abençoado por ter um filho. É um amor gratuito, é um amor verdadeiro, é um amor que realmente é uma troca maravilhosa, é sublime. Então, assim, realmente, se você tem isso que eu acabei de falar, se você tem realmente alguém que te ama, seja uma pessoa na sua vida, seja duas, enfim, e se você tem pessoas bacanas que estão próximas a você, e você conte apenas com o amor de Deus. O amor de Deus é o suficiente, é o que basta para que você tenha força, energia, coragem para enfrentar os desafios que estão por vir, o mundo caótico que nós estamos. Só através do amor de Deus que você vai ter força. Não há amor de mais ninguém. Não espere amor de ninguém, a não ser de Deus. E conte com você mesmo também.